A evolução acelerada da tecnologia de semicondutores, levando a indústria a criar processadores cada vez mais velozes, propiciou o surgimento de diversos estudos sobre o aperfeiçoamento da arquitetura de computadores, realizados principalmente no início da década de 1980. Tais estudos foram os precursores de um novo tipo de arquitetura, denominada RISC. O que é RISC? RISC é a abreviatura de Reduced Instruction Set Computer. Computador com conjunto reduzido de instruções é a identificação de um tipo de arquitetura de UCP que se contrapõe à arquitetura até então predominante, denominada CISC, que é um computador com conjunto complexo de instruções. Menor quantidade de instruções e tamanho fixo. Talvez a característica mais marcante de um sistema RISC seja sua tendência de possuir um conjunto de instruções menor que o das máquinas CISC de mesma capacidade, daí o nome da arquitetura. Com menor quantidade de instruções e com cada uma delas tendo sua execução otimizada, o sistema deve produzir seus resultados com melhor desempenho, mesmo considerando-se que a menor quantidade de instruções vá conduzir a programas mais longos. Além disso, todas as instruções têm o mesmo tamanho de bits, de modo que isso facilite sua busca, visto que ela pode ser realizada em uma única operação e não há necessidade de verificação do seu tamanho para que o contador de instruções possa ser corretamente incrementado. Execução otimizada de chamada de funções. Outra característica importante da arquitetura RISC, que o difere da arquitetura CISC, refere-se ao modo de realizar chamadas de rotinas e passagem de parâmetros. Os estudos sobre o comportamento dos programas revelaram que chamadas de funções requerem usualmente poucos dados, mas consomem na transferência demorados acessos à memória em leituras e escritas. As máquinas RISC utilizam os registros da UCP para armazenar parâmetros e variáveis em chamadas e de rotinas e funções. Os processadores CISC usam mais a memória para a tarefa. Menor quantidade de modos de endereçamento. Para facilitar o trabalho dos compiladores, o conjunto de instruções de máquinas CISC tende a ter muitos modos de endereçamento. Uma simples instrução de soma pode ser realizada com os operandos localizados de diversos modos. Podem-se somar valores que estão armazenados em registradores. Outra instrução pode realizar a mesma soma, porém com um operando na memória e outra em um registrador. Ou ainda, uma outra instrução pode realizar a operação com os dois operandos armazenados na memória. As instruções dos processadores RISC são basicamente do tipo load store, desvio e de operações aritméticas e lógicas, reduzindo com isso o seu tamanho. A grande quantidade de modos de endereçamento das instruções dos processadores CISC aumenta o tempo de execução das mesmas. Modo de execução com pipeline. Talvez a característica mais relevante da arquitetura RISC seja o uso altamente produtivo de pipeline, obtido em face do formato simples e único das instruções de máquina. A técnica de pipeline funciona mais efetivamente quando as instruções são todas bastante semelhantes, pelo menos no que se refere ao seu formato e complexidade. Um dos fatores principais que permite aos processadores RISC atingir seu objetivo de completar a execução de uma instrução, pelo menos a cada ciclo de relógio, é o emprego da pipeline em larga escala. Observações a respeito de CISC e RISC. Embora haja atualmente um número razoável de adeptos das máquinas que possuem arquitetura RISC, também há, e em grande quantidade, aqueles que relacionam diversas desvantagens desses processadores, advogando em favor da arquitetura CISC. Vários podem ser os temas para essa discussão sobre RISC e CISC, um dos quais se refere ao desempenho do processador na execução do programa. De modo geral, os vendedores e outros pesquisadores tendem a medir o desempenho através de um programa de teste.
No entanto, verificamos que os referidos programas possuem uma série de complicações na interpretação de seus resultados em função do tipo de ambiente em que utilizaram e da natureza dos testes. Sistemas RISC comerciais. Atualmente, há no mercado sistemas que utilizam processadores com arquitetura RISC, cujas aplicações estão crescendo com o tempo, principalmente na área de estações de trabalho e servidores de redes locais, embora já haja oferta de máquinas RISC para o processamento comercial de aplicações comuns. Entre os sistemas existentes, podemos citar Spark, lançado pela Sun Microsystem em 1987, RS-6000, lançado pela IBM em 1990, Alpha, lançado pela DEC em 1992, e o PowerPC, lançado pela IBM, Motorola e Apple. Processadores Spark. Todos os processadores Spark compartilham o mesmo conjunto de instruções e um espaço linear de memória com endereços de 32 bits. Além disso, o processador pode possuir um conjunto total de 512 registradores, distribuídos em janelas de 32 registradores de 32 bits cada um, estando disponível apenas uma janela por vez. Essas janelas são usadas para armazenamento de variáveis e parâmetros de funções, quando chamadas, o que lhe garante rapidez no processamento devido à pouca utilização de acesso à memória. É uma das características das arquiteturas RISC. Somente quando há mais parâmetros que registradores disponíveis é que o processador precisa recorrer à memória para armazenamento desses excessos de parâmetros. Processadores RS-6000. Como resultado da divisão funcional em unidades distintas, o processador RS-6000 pode executar até 4 instruções por ciclo de relógio. Os dados são lidos e escritos entre UCP e MP usando um barramento que pode ter 64 ou 128 bits de largura. A função lógica do processador de desvio é processar o fluxo de instruções recebidas da memória cache de instruções e repassá-las para execução pela unidade de inteiros ou de ponto flutuante. Conforme seja o caso, ela possui 6 registradores especiais. Processadores Alpha. A Compaq lançou seu processador RISC no mercado em fevereiro de 1992, um processador extremamente poderoso e com previsão de elevado desempenho em relação aos seus concorrentes. A arquitetura do processador, cujo código de identificação é de 21064, possui até o momento as maiores frequências de relógio do mercado. O processador pode executar 4 instruções por ciclo de relógio, sendo 2 de valores inteiros e 2 com valores em ponto flutuante, e isto é possível graças à cadeia apreciável de estágios de pipeline. Processadores PowerPC. A origem das arquiteturas Power e PowerPC remonta ao IBM 801. O PowerPC foi criado pela aliança AIM no início dos anos 90, com o objetivo de criar um processador RISC para ser utilizado nos computadores da Apple. Teve como sua primeira implementação o modelo 601, que equipou o Apple Power Mac 6100, lançado em 1994. Os modelos posteriores foram mais voltados ao conceito superescalar.